Então, nessa questão, a gente vai determinar a lei de formação de uma função, observando a representação dela num plano cartesiano. E a questão, ela diz, dê a lei de formação das funções polinomiais de grau 1, certo? De primeiro grau, correspondente às retas FG e encontre o ponto de interseção dessas duas retas. Inicialmente, a gente sabe que ela é de grau 1 e observando até a representação dela no plano cartesiano, a gente vê que ela tem um formato específico que é o formato de uma função afim. E, por sua vez, as funções afins, elas são do tipo f de x igual a x mais b para essa função, e essa função g também é uma reta, então ela vai ser g de x igual a 1ax mais b. A gente já pode determinar de cara o b. Por quê? O b, ele é o coeficiente em que na reta toca em y. Então, na reta f é 3, então esse b aqui é 3, então eu tenho que f de x é igual a x mais 3, e na reta g ela toca no ponto 1. Então, eu tenho que g de x é igual a x mais 1. Agora, falta para a gente determinar somente o coeficiente a. E a gente pode determinar isso através dos pontos dados. Ó. Então, vamos observar alguns pontos que foram dados na questão. Então, eu tenho que nessa reta f, eu tenho o ponto 0 em x e 3 em y. Então, eu tenho aqui de f, eu tenho 0 e 3. Outro ponto que eu tenho 0 em y e menos 3 em x. Então, eu tenho menos 3 em x e 0 em y. E outro ponto que eu posso dizer que pertence até as duas retas, que é a pergunta até o ponto de encontro, né? É esse ponto P, que é de 2 e menos 1. Mas somente com esses pontos eu já posso determinar a minha reta f de x. Então, a gente tem o seguinte. Quando eu tenho menos 3 em x, eu obtenho 0 em y. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho que, em f de x, né? No caso, eu tenho que 0 vai ser igual a que multiplica menos 3 mais 3. Com isso, eu tenho o seguinte. Eu tenho que 0 vai ser igual a menos 3a mais 3. Logo, eu concluo passando o menos 3a para cá. Eu tenho que 3a é igual a 3. Logo, eu encontro que a é igual a 1. E assim, eu descobri a lei de formação dessa minha primeira reta. Então, eu tenho que f de x é igual a vale 1, então é igual somente x mais 3. Na minha b, eu tenho os pontos 0 em x e 1 em y, então eu tenho que em g, eu tenho 0 em x e 1 em y, e eu tenho 0 em y e 1 em x. Então, eu tenho que em g também eu tenho 1 e 0. E substituindo, a gente tem o seguinte. A gente tem que quando y é 0 em g de x, então eu tenho que 0 é igual a um a que multiplica 1 mais 1. Com isso, eu tenho o seguinte. Passando esse 1 para o outro lado da igualdade, eu encontro que a é igual a menos 1. Logo, a minha função g de x ela é igual a vale menos 1, então menos x mais 1. E aqui está determinado tanto a função que representa o gráfico da função g, quanto a que representa o gráfico da função f. E, caso não tivesse sido dado esse ponto assim tão de maneira incisiva, a gente poderia descobrir da seguinte forma. Eu sei que elas batem no mesmo ponto, que é o ponto P. Então, eu vou dizer que P é igual a x mais 3. E eu vou dizer que P também é igual a menos x mais 1. P, por sua vez, está assumindo o valor de f e g de x, ou seja, os valores de y. E aqui eu tenho um sistema, certo? Então, aqui P assumiu o valor de y. Então, eu vou descobrir o y de P aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte. Resolvendo esse sistema, só somando os dois, eu tenho que 2P é igual
x com x sai, 3 mais 1, 4. Isso implica dizer que P é igual a 4 dividido por 2, 2. Logo, P é igual a 2. Então, o ponto em Y de P é igual a 2. Então, eu já sei o seguinte, que P ele tem coordenada alguma coisa aqui em X e 2 em Y. E agora, para descobrir o valor em X, esse valor aqui que eu ainda não sei quanto é, basta somente substituir onde tem f de x em qualquer uma das duas equações por 2. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que 2 vai ser igual, substituindo aqui em f de x, é igual a x mais 3. E, por sua vez, eu tenho o seguinte, passando o 3 para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar menos 3 mais 2. Então, eu tenho que x vai ser igual a menos 1. E deu exatamente o ponto que foi dado. Logo, o ponto P localiza-se exatamente em menos 1 e 2. E substituindo aqui, para verificar na função g de x, a gente tem o seguinte, que 2 é igual a menos x mais 1. Com isso, eu tenho o seguinte, o 1 está positivo passa negativo, então fica menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1 positivo, no entanto, o x está negativo, e a gente multiplica por menos 1 e encontra que x realmente é igual a menos 1, tanto na equação f quanto na equação g. E certamente o ponto P se localiza em menos 1 e 2.